Olá, pessoal. Tudo bem com vocês, pessoal? Então, mais uma vez aqui no canal Hermenêutica Fiel para mostrar para vocês algo muito importante que, aliás, pessoal, no vídeo agora vou mostrar para vocês como mostra a Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a festa das bodas do Cordeiro, de Apocalipse, capítulo 19, versos 7 e 9. Ok? Então, vou mostrar para vocês fielmente a Bíblia mostrando para nós a festa das bodas do Cordeiro. Ok? Mas antes de entrar no assunto do vídeo, quero pedir o seu like, ok? Então, dê o seu like aqui, dê o seu joinha, porque o YouTube, o próprio YouTube tenha ou terá o vídeo como um assunto relevante. Aí o próprio YouTube levanta o vídeo, ok? E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal Hermenêutica Fiel com o pastor Nilson de Souza. Ok? Bora lá então para o assunto de hoje. Como a Bíblia mostra a festa das bodas do Cordeiro, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Bora lá então, amados. Esse assunto é top demais. Então leiam comigo Apocalipse, capítulo 19, versos 7 e 9. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Verso 9 agora. Disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então eu li com vocês capítulo 19, verso 7 e o verso 9. Mas veja só, pessoal, entenda bem. Coloca a sua atenção nesse pequeno detalhe aqui, ó. Para você entender fielmente a festa das bodas do Cordeiro, você precisa dominar o assunto das duas casas de Israel, judeus crentes e gentios convertidos, que na cruz Cristo juntou e uniu as duas casas de Israel, judeus e gentios, fazendo das duas uma só casa, fazendo um só povo, um só corpo, uma só cabeça, sendo Cristo que tem um corpo chamado de igreja. Pegou? Deu para entender? Então você precisa entender isso para dominar bem o assunto das bodas do Cordeiro. Você precisa entender o assunto das duas casas de Israel. O que é as duas casas de Israel? Aqui no canal Hermenêutica Fiel, eu tenho estudos, tá, em vídeos explicando detalhadamente o que é as duas casas de Israel. E também na página do Facebook, eu tenho estudos de textos, tá? Textões,
tá, pessoal? Para quem gosta de ler. Eu tenho estudos em textos falando sobre as duas casas de Israel, ok? Se você não dominar, então, se você não dominar o assunto das duas casas de Israel, judeus crentes e gentios convertidos, possivelmente você vai patinar no estudo sobre a festa das bodas do Cordeiro, ali de Apocalipse 19, versículos 7 e 9. Até porque, pessoal, esse vídeo que eu estou gravando é para quem me segue no YouTube. E quem me segue no YouTube já domina bem esse assunto das duas casas de Israel, porque eu explico lá para quem me segue. Mas você pode continuar assistindo, ouvindo esse vídeo, e depois você procura aqui no canal Hermenêutica Fiel o vídeo onde eu falo sobre as duas casas de Israel, ok? No vídeo e também lá, aqui no YouTube, e também lá no Facebook, ok? Bora lá então para a Bíblia. Vamos lá. Apocalipse 19, versículos 7 e 9, nos mostra bem claro, tá? Vamos lá então. Nós podemos ver que Cristo mostra para o apóstolo João a festa usando os termos bodas do Cordeiro. Os termos bodas do Cordeiro é bem explicado, é bem detalhado nesses 2 versículos, ok? Mas veja só, é forte isso. O Espírito Santo mostra para o profeta Isaías a festa das bodas do Cordeiro, ali de Apocalipse 19, versículo 7 e 9, usando outros termos. Então, bora lá no profeta Isaías, capítulo 25, versos 6 e 9. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos. Está falando da boda dos cordeiros, tá? Uma festa com vinhos puros. Vinhos puros. Essa festa vai entregar. Com tutanos gordos e com vinhos puros, bem purificados. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Viu então, pessoal? O profeta Isaías falando da festa Bodas do Cordeiro, usando outros textos, é impressionante. O Espírito Santo mostrava ao profeta Isaías a festa das bodas do Cordeiro. É a mesma festa de Apocalipse, tá? Capítulo 19, versículos 7 e 9. É a mesma festa. Ele usou apenas termos diferentes, tá? Isaías usou, Isaías 25, versículos 6 e 9, ele usou termos diferentes para mostrar as bodas do Cordeiro. Isso é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo montando essa profecia escatológica, não usando termos bodas do Cordeiro. Essa festa, então, amados, ela será no milênio e não na vinda de Cristo. Veja só, será no início do milênio e não na vinda de Cristo. Vou explicar isso
para vocês. Aumenta a sua atenção agora que eu vou explicar isso para vocês. Será a primeira festa de Cristo com a igreja glorificada e as nações no reino dele. Pegou? Mas depois das bodas do Cordeiro, haverá todo ano ou todos os anos a festa dos tabernáculos e outras festas no milênio. Essa chamada festa das bodas do Cordeiro, queridos, então ela é a primeira festa do milênio com Cristo, tá? E a igreja e as nações convidadas, nações justas e obedientes. Mas aqui a igreja já estará glorificada, tá? Na festa das bodas, ela estará glorificada. Essa festa, entenda bem, essa festa não poderá ser realizada logo na vinda de Cristo. Pois segundo a Torá, que é o mesmo Pentateuco da Bíblia cristã, o noivo não pode realizar festas estando regimentado na guerra. Ou seja, na vinda de Cristo, ele estará indo direto, tá? Ele estará indo para a batalha do Armagedon, após o arrebatamento da igreja, ou seja, Jesus volta, arrebata a igreja, leva ela para os ares e desce com a igreja já glorificada direto para a batalha do Armagedon, que será a primeira fase da guerra Gog-Magog. Entende? E como Cristo estará acompanhado da igreja glorificada na guerra, não poderá fazer as bodas com a igreja de imediato, porque os preparativos de casamento só acontecem quando Cristo, que é o noivo, for coroado Rei dos Reis em Jerusalém. Então não é logo após o arrebatamento, de imediato, é após ele ser coroado rei em Jerusalém que vai acontecer essa festa. Entende? Ou seja, a festa só poderá acontecer quando terminar a guerra de Gog-Magog no Armagedon. Sendo assim, pessoal, queridos, as bodas do Cordeiro será no início do milênio e não de imediato no arrebatamento da igreja. E será na terra, tá? Será na terra a festa e não unicamente no céu. Embora na festa a igreja estará glorificada e como estará glorificada, ela terá acesso ao trono de Deus no terceiro céu. No desenrolar da festa, a igreja vai adorar a Deus também no céu e volta para a terra. Vai para o céu e volta para a terra. E isso na festa Bodas do Cordeiro, porque ela vai estar glorificada. Sendo assim, então, a festa será tanto no céu como na terra. Coisa aí impressionante. É Deus que quer assim. Deus planejou assim. Agora, veja bem. Sendo que no ponto que toca Deus e os anjos se alegrando no fato de que Cristo casa-se com a igreja e realiza suas bodas, a festa será no céu, pois a igreja estará glorificada. Então, no ponto que toca Deus e os anjos, vai ser no céu, porque a igreja está glorificada, estará glorificada, ok? E no ponto em que acontece a grande festa, com animais gordos, com vinho puros, com danças, entre os convidados de Cristo, que são as nações justas e obedientes, a festa se dará
ou será na terra, ok? Em Jerusalém. Entendeu isso, pessoal? Deu para você entender a diferença que vai ser no céu a festa, porque a igreja está glorificada e ela volta para a terra junto com Cristo para celebrar junto com as nações. Na terra terá danças com grande banquete, literalmente, tá? Mas Cristo e a igreja glorificada também participam. Mesmo sendo literal, Cristo e a igreja vão participar, pois estão coroados em Jerusalém. Ok? Tá dando para pegar? Tá dando para entender o estudo? Isso é top demais. Cristo é o Senhor dos exércitos, porque saiu vitorioso de uma grande guerra. A guerra Gog-Magog, no Armagedon, tá? E faz uma grande festa chamada de Bodas do Cordeiro. Ok? Deu para entender? O Espírito Santo mostrou ao profeta Isaías a mesma festa das bodas do Cordeiro, pessoal. Lá de Apocalipse 19, capítulo 19, versos 7 e o 9, eu li com vocês no início do estudo. Apenas foi usado termos diferentes, são prerrogativas de Deus, do Espírito Santo, ok? As bodas do Cordeiro, então, só podem acontecer quando Cristo for coroado Rei dos Reis, com grande festa e danças em Jerusalém, que será depois da batalha do Armagedon, primeira fase de Gog-Magog. Então veja só, olha só, detalhe aqui, ó. Nessa ocasião, a besta, na ocasião da guerra Gog-Magog, do Armagedon, a besta anticristo, que é a besta que sobe do mar, e a besta falso profeta papa, que emerge da terra, os dois serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre, ok? E Cristo é, então, coroado rei no tribunal dele, né? Coroado rei dos reis, e celebra suas bodas com a igreja e as nações justas e obedientes. As nações justas e obedientes são convidadas, nós somos convidados, ok? E a igreja de Cristo celebrando. Veja também como o Espírito Santo mostrou ao profeta Jeremias a festa Bodas do Cordeiro. Veja só, Jeremias capítulo 31, versos 12 ao 14. Verso 12 diz: assim que virão e exultarão na altura de Sião, e correrão aos bens do Senhor. Está falando da festa Bodas do Cordeiro. Ao trigo e ao mosto, e ao azeite, aos cordeiros e aos bezerros. São os sacrifícios para a festa. E literalmente, e a sua alma será como um jardim regado. Lembra do jardim regado? Então, assim vai ser a nossa alma lá na festa. E nunca mais andarão tristes. Então, a virgem se alegrará na dança. Virgens, moças, literalmente, não é simbólico, é literal. E também os mancebos e os velhos, literalmente, pessoal, se alegrando na boda do Cordeiro. E tornarei o seu pranto em alegria, eu os consolarei e transformarei em regozijo a sua tristeza. É festa. Então Deus vai transformar, tá? Isso em regozijo. A tristeza vai se transformar em regozijo, em alegria.
Olha o versículo 14. E saciarei a alma dos sacerdotes de gordura. Está falando agora dos sacerdotes zadoquistas judeus. E o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. O meu povo, ou seja, a igreja, o novo Israel de Deus, remido, as duas casas de Israel juntas, formando um só povo, na festa das bodas do Cordeiro. Muito lindo isso, pessoal. Isso é extraordinário. O Eterno planejou essa festa, bodas do Cordeiro, em dois pontos fundamentais, que será o literal e o espiritual. Eu acabei de explicar nos textos. Na terra e no céu em tempos reais, ok? Até porque aqui na festa, bodas do Cordeiro, Cristo e a igreja estão glorificados, gente. Estão glorificados, mas mesmo assim vão participar da festa. É Deus que quer isso. Então temos aqui um grande banquete da coroação de Cristo como rei de toda a terra. E também é ele comemorando e se alegrando com a igreja, esposa do Cordeiro e seus convidados. Não é fantástico, pessoal? Isso não é extraordinário? Isso a gente não consegue aprender em EBDs. Por isso que aqui no canal o estudo é muito profundo para você aprender essas coisas. Vamos ver essa mesma festa também, bodas do Cordeiro, com grande banquete, em Mateus, capítulo 11, versículo 11. Olha só, o próprio Jesus falando dessa festa. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Olha como Cristo mostrou a ceia, bodas do Cordeiro, ali de Apocalipse 19, versos 7 e 9. Jesus usou termos diferentes, falando da mesma festa. Então percebe-se que Jesus usa termos como assentar-se-ão à mesa, mas não usa termos como bodas do Cordeiro, nem termos usados pelos profetas Isaías e Jeremias, tá? Jesus não usou esses termos, mas tanto os profetas como Cristo estão se referindo à mesma festa, o mesmo banquete, o mesmo evento de Apocalipse, capítulo 19, versos 7 e 9. Então, pessoal, Jesus e os profetas Jeremias e Isaías profetizaram que haverá um grande banquete para coroação dele em Jerusalém. Tanto Cristo como João em Apocalipse, Jeremias e Isaías falaram dessa coroação dele em Jerusalém. E isso é no início do milênio. E a igreja estará presente nessa festa, bodas do Cordeiro, que é um grande banquete, uma grande celebração. Jesus estava se referindo a uma grande festa, tá, pessoal? Que é as bodas do Cordeiro. Quando ele disse lá que as nações do Oriente Médio, Ocidente virão, né? Vão estar vão ver a Isaac, Abraão e Jacó sentados na mesa, tá? Então, preste atenção aqui, ó. Jesus estava com os textos de Isaías 25 e Jeremias 31 na mente, na cabeça dele, quando falava aqui em Mateus capítulo 8, versículo 11. Ele falou isso, estava com isso na mente. Então Jesus usou o método Pardês, os níveis Drashe
Sode. Ele pegou esses dois níveis do Pardês, método de ensino judaico, e explicou a ceia, entendeu? A boda dos cordeiros. Entendeu então? Quando ele falava aos discípulos, ali no capítulo 8, sobre assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ele se referia à festa das bodas. Deu para entender? Pegou essa explicação? Top demais isso. Isso é incrível, o plano de Deus. Ele estava, pessoal, veja só, vou explicar de novo. Jesus estava com os textos de Isaías e Jeremias na mente. Então, ele estava pensando nisso, ele conhecia a Bíblia, ele conhecia os profetas, ele lia os profetas. Então, ele disse aos discípulos, se referindo às bodas dele, com a igreja, e ele vai e estende o convite às nações ao citar o Oriente Médio e o Ocidente, que são as nações, ok? Então veja que os ensinos de Cristo tinham fundamentos na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que chamamos, né, ou que são chamados de Pentateuco, e nos profetas do Antigo Testamento. Então, Jesus não saía das 4 linhas do Pentateuco e não saía das 4 linhas dos profetas do Antigo Testamento. Ok? Isso está claro nas Escrituras. Tanto Jesus como os apóstolos, tá? Não saíam das 4 linhas do Pentateuco, que é a Torá, e das 4 linhas dos profetas do Antigo Testamento nos seus ensinamentos. Jesus e os apóstolos não saíam disso, tá? Eles pegavam as escrituras e passavam e ensinavam o povo, ok? Então, pessoal, entenda bem, na coroação de Cristo, que vai ser coroado Rei dos Reis, estará presente a igreja glorificada, Abraão, Isaque e Jacó, na mesa representando as nações que levarão suas virgens. Isso é literal, pessoal. São moças virgens, tá? E levarão também seus mancebos, as nações, levarão seus mancebos, seus velhos, seus idosos, e os sacerdotes zadoquistas judeus, segundo a ordem de Zadok. Estes sacerdotes que estarão na parte de organização desse banquete, dessa festa, e é claro, é óbvio, sobre a supervisão sacerdotal superior da igreja, que são os sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é a igreja. Ela também, além de estar em festa, ela vai supervisionar os preparativos, a organização da festa Bodas do Cordeiro, tá? Então, é isso. A igreja vai supervisionar os zadoquistas na ceia Bodas do Cordeiro. Os apóstolos de Cristo, os 12 apóstolos, também estarão à mesa com Cristo nessa festa, nesse banquete de Apocalipse, tá, pessoal? Que chamamos de Bodas do Cordeiro. Entende? Que coisa, pessoal, muito forte, né? Isso. Essa grande festa de coroação de Cristo é a mesma festa de Apocalipse 19, versos 7 e 9. Os textos que Jesus leu, a profecia de Isaías 25, a profecia de Jeremias 31, entende? É as bodas do Cordeiro. E é o grande convite feito também, pessoal, para as nações,
ali do capítulo 55 de Isaías. Isaías 55 tem um convite, é para essa festa, para as bodas, tá? Ok, pessoal? Então, mostrei para vocês, fielmente, como a Bíblia ensina a festa chamada Bodas do Cordeiro, ali de Apocalipse 19, versos 7 e 9, ok? Também mostrei o profeta Isaías, no capítulo 25, falando das bodas do Cordeiro, usando outros termos. Também mostrei, li com vocês, o profeta Jeremias, capítulo 31, também falando das bodas do Cordeiro, usando outros termos, tá? E o próprio Cristo, também no capítulo 8, versículo 11 de Mateus, falou, tá, das bodas do Cordeiro, usando outros termos, ok? Então, veja só, seja inteligente. Só muda os termos e as palavras, mas o significado e a realidade profética, escatológica, porque é para o fim, são a mesma coisa, ok? Então, só muda termos, só muda palavras, mas o significado é o mesmo. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então compartilha. Veja só, deixa também aqui o seu joinha para o YouTube levantar esse assunto e tê-lo como relevante, ok? Então, beleza? Um abraço, beijo no coração, Lehi Traote, até o nosso próximo vídeo aqui no canal Hermenêutica Fiel com o pastor Nilson de Souza.